Então, hoje estamos aqui com mais uma webinar da Sociedade de Enfermagem Genética e Genômica, com a presença da enfermeira Geisa Luz. Eu vou apresentar ela. A Geisa é enfermeira, mestre em enfermagem pela Universidade Estadual de Maringá e doutora em enfermagem pela Universidade Federal do Rio Grande. Ela realizou estágio de doutorado sanduíche na Universidade de Quebec e também atuou como pesquisadora de pós-doutorado no programa de pós-graduação em saúde pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Rio Grande. Ela é membro da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, é consultora científica da Associação dos Familiares, Amigos e Portadores de Doenças Graves, que é a AFAG, é docente do curso de Medicina da Unicesumar e orientadora da Liga de Genética Médica de Maringá. E também é comendadora Cruz Mérito da Saúde da Câmara Brasileira de Cultura. Muito obrigada por estar aqui hoje, ter aceitado o nosso convite para falar sobre fibrose cística, as contribuições para a enfermagem. Bom, obrigada, Nath, a Érica que está com a gente, todos vocês que estão aí chegando aos poucos e para quem vai ouvir essa gravação depois. Espero contribuir. Obrigada pelo convite e vocês que estão aí vão interagindo aí nos comentários, dizendo de onde vocês são, se são enfermeiros, estudantes ou de outra área também, ou pacientes, né? Eu vou conversar um pouquinho com vocês. Na verdade é uma conversa. O mais importante é que vocês saiam daqui sensibilizados, né? Conhecendo como identificar uma pessoa com fibrose cística, para onde encaminhar, quais são aí os critérios diagnósticos, como que é feito, né, esse encaminhamento. Então vai ser uma conversa, vocês podem deixar aí as perguntas nos comentários e vou responder ao final. Vou compartilhar a minha apresentação aqui. Pronto. Só um minutinho. Bom, vamos lá. É um prazer estar aqui e fazer parte dessa sociedade, né? Com poucos membros ainda, mas muitos, uma vez que são enfermeiros que estão associados aí, relacionados nessa área da genética. São raros profissionais que estão envolvidos, mas entendemos que a perspectiva de trabalho, de demanda está aumentando no decorrer do tempo. E nós vamos precisar de mais profissionais, mais enfermeiros que atuem nessa área da genética. Então, se você ainda não se associou, faça contato aí com o nosso site, se inscreva e faça parte desse time. E que estamos aí na luta, né, para a construção da ciência da genética, da enfermagem genética. Então, o tema de hoje é fibrose cística, contribuições para a enfermagem. Eu sou enfermeira, formada há 15 anos, sou professora da Unicesumar, e desenvolvi algumas habilidades aí como palestrante para atuar na área das doenças raras, uma vez que são doenças pouco conhecidas. E atuo como consultora da PAG. Vou contar um pouquinho da minha experiência e trajetória para vocês. Quando eu estava na graduação, não sei se tem algum estudante aqui, mas foi nesse momento da minha vida que eu identifiquei que essa era a minha área que eu iria seguir. Foi por meio de uma experiência na minha graduação e eu passei a estudar sobre a fibrose cística. Por meio de nascimento de uma criança, de um filho de uma amiga, e eu identifiquei que ela tinha muita dificuldade para conhecer mais, né, receber informação dos serviços e ser encaminhada para um serviço de referência. E então eu passei a ser uma parceira dessa minha amiga na época para ajudá-la a ter uma luz, né, de informação. Tinha um diagnóstico, um teste do pezinho, o diagnóstico não era o problema, mas não tinha muitas informações. Na internet,
naquela época, pouquíssimas informações na língua portuguesa, sites. Então, foi uma grande sorte que surgiu naquela época uma reportagem no jornal falando, bem enorme, assim, título eu lembro, Associação de Assistência a Pessoas com Mucoviscidose no estado do Paraná. Eu morava em Maringá. Então, quando a gente olhou aquela reportagem, foi assim salvadora, porque a partir dali tinha todas as informações da Associação Brasileira de Mucoviscidose. Nós fizemos o contato e rapidamente foi feito o cadastro do bebê e encaminhado para o Hospital de Clínicas de Curitiba, e as coisas surgiram assim de uma forma mais clara, objetiva, repleto de orientações. Então eu passei a entender que não era o Carlinhos, né? Mas existiam outros Carlinhos no país que precisavam de informações também. Então eu comecei a estudar, fiz um mestrado na área da fibrose cística, especialização, como a Nath colocou meu currículo aí, e me envolvi muito no terceiro setor, com outras doenças raras também. Então, tudo isso me leva a crer que uma atitude de um profissional, enfermeiro, ele faz a diferença. Ou o fisioterapeuta, ou o médico, todos que estão envolvidos no cuidado ao paciente, uma atitude pode mudar a vida do seu paciente para sempre. Pode ser uma informação que você ofereça, pode ser um auxílio no encaminhamento para um serviço de referência, uma pesquisa nova que surgiu, né? Se você tem fundamentação teórica sobre aquela pesquisa, com certeza vai trazer esperança na vida daquela família, daquele paciente. Então, tenham certeza que as informações que eu vou passar aqui para vocês, se vocês conseguirem ajudar uma outra família, essa é uma atitude inclusiva que vai salvar. E isso é muito importante. Falando sobre fibrose cística, tá? Eu vou ser breve para vocês conhecerem um pouco a realidade da questão clínica, diagnóstico e tratamento da fibrose cística, das pessoas com diagnóstico. Sabemos que quando falamos em genética envolve toda a família, planejamento familiar de todos que estão nessa família podem sofrer alterações, e a fibrose cística não é diferente. Também é chamada como mucoviscidose. Como o próprio nome diz, muco, né, de viscoso. Então, essa é uma característica da doença. As pessoas com fibrose cística têm um muco, né, no seu organismo mais espesso, o aspecto mais grosso. E por isso surgem muitas complicações, principalmente respiratórias. Vou falar um pouquinho sobre isso. Ela também é conhecida popularmente como doença do beijo salgado. Por que isso? Vou contar para vocês a história. Anos atrás, quando nem tinham descoberto ainda a mutação no gene 7 do CFTR, as parteiras começaram a divulgar uma informação seguinte: os bebês que tinham o suor salgado, ou seja, quando a mãe ia beijar o bebezinho e já sentia aquele gosto mais salgado do que o normal, aquele bebê estava amaldiçoado. Então essa cultura, essa informação, esse mito, essa desinformação foi passando ao longo dos anos. E essas crianças que nasciam com o suor mais salgado, elas realmente morriam com menos de 1 ano de vida. Por quê? Uma que nem tinham descoberto que era uma doença, que era uma mutação, era uma doença genética. Então, essa doença passou a ser chamada como doença do beijo salgado, pela característica extremamente salgada do suor do bebê. Com o tempo, descobriram que não era uma maldição, era uma mutação no gene CFTR, no gene 7, que causava toda uma alteração. E
que trouxe aí as características da fibrose cística, que tem como herança autossômica recessiva. A ocorrência no Brasil, existe a ocorrência, né, os estudos mostram que 1 a cada 10 mil nascidos vivos nascem com fibrose cística. Quando os estudos eles avançam aqui para o sul do país, Paraná, para o Rio Grande do Sul, essa incidência aumenta. No Paraná, pode chegar 1 a cada 2.500, 1 a cada 4.000, depende dos estudos aí onde foi realizado. Tem um estudo do Dr. Salmo Raskin, que foi muito divulgado, ele identificou que no Rio Grande do Sul, a ocorrência da fibrose cística era 1 a cada 500 mil nascidos vivos. Quer dizer, uma doença rara é 1,3 a cada 2.000 nascidos vivos. Enfim, por que isso? Porque tem realmente sentido. Porque é uma doença que está relacionada à etnia de caucasianos, pessoas brancas, europeias. Então, por essa característica aqui do sul do país, pode realmente estar associada a essa maior incidência e nem ser tão raro assim. E hoje são mais de 2.000 mutações, né? E cada mutação tem uma relação clínica, né? A mutação mais comum é a delta F504, onde traz características principalmente respiratórias, e uma infinidade, como 2.000 mutações, onde pode trazer outras características. Tem pessoas com fibrose cística que não tem sintoma nenhum, a não ser infertilidade, né? Então, que médico vai desconfiar, ginecologista, vai atender uma mulher que é infértil e vai pensar em fibrose cística? Por isso nós entendemos que muitas pessoas têm fibrose cística e não sabem, né? Tem uma subnotificação. No Brasil, há uma estimativa pelo Ministério da Saúde de 4.000 pessoas com fibrose cística. Herança autossômica recessiva, por quê? Ambos os pais, a mãe ou o pai, eles carregam a mutação, mas eles não têm os sintomas, eles só carregam a mutação. E nessa loteria aí de uma mãe e o pai, ambos têm a mutação, a cada gestação há a chance de 25% de nascer uma criança com fibrose cística. Então, como eu já tinha falado para vocês, a localização da mutação é na proteína CFTR, no cromossomo 7. E eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Então, diagnóstico clínico e laboratorial. Essas crianças, essas pessoas que possuem fibrose cística, hoje, nós temos o privilégio, que eu falo, porque o teste do pezinho que existe pelo SUS, ele contempla 6 doenças, agora 7, foi inclusa a toxoplasmose congênita. E uma dessas doenças é a identificação da fibrose cística, né? Ela tria, identifica. E depois o diagnóstico é realizado com outros exames. E as crianças que não realizavam, né, antes de 2001, antes do programa de triagem neonatal, que não tinha a detecção da fibrose cística, essas crianças tinham aí o tempo médio de diagnóstico de 7 até 10 anos. Então, é muito tempo sem um diagnóstico de subnotificação, né? Recebendo tratamentos para outras doenças e causando lesões pulmonares, o que levou a muitas pessoas, adultos e jovens, irem para o transplante. E hoje é possível o teste do pezinho. Qual o diagnóstico clínico? Doença pulmonar, né, obstrutiva crônica, insuficiência pancreática crônica e história familiar na família, né, história familiar da fibrose cística. Então, se tem um caso de fibrose cística na família
e durante a anamnese, a entrevista com o paciente, é importante fazer essa pergunta, se tem casos de pessoas com fibrose cística, né? Se é um paciente com histórico de pneumonias de repetição ou diarreia crônica, aquele paciente que vai em volta de internações, faz, né, uma criança que está sempre internada e não tem um diagnóstico preciso. É importante conhecer a história dessa família. Se lá no passado foi a óbito alguma criança, algum jovem, muito precocemente e tinha como sinais, sintomas, a pneumonia, tosse crônica e não foi feito o diagnóstico. É uma informação muito importante para aí pensar em solicitar um teste de suor, um teste genético para fibrose cística. Então, hoje, com o teste do pezinho, isso mudou o futuro dessas pessoas, né? Eu vejo como um papel da enfermagem, desde a orientação do pré-natal, para sensibilizar esses pais, a mãe, né, e o pai, durante o pré-natal, sobre esse direito que elas têm de solicitar esse exame na alta hospitalar, de sensibilizá-los que é um direito da criança, do pai, e não deixar de fazer o exame e buscar o resultado também. Depois da identificação do teste do pezinho, essa triagem, né? Triagem vem do francês triar, ele separa as pessoas que têm uma possibilidade de ter a doença, no caso aqui a fibrose cística. Depois que separou essas crianças, né, com a possibilidade, né, que tem ali a imunotripsina reativa alterada, essas crianças vão para uma segunda etapa do processo diagnóstico, que é o teste do suor, porque ele é o exame padrão ouro para identificar se realmente essa criança tem fibrose cística. E então se faz o teste do suor e se der alterado, essa criança é acompanhada, né, clinicamente também. Às vezes essa criança já está com alguns sintomas ou também não tem sintomas aparentes, uma criança que está com um mês de vida, não tem sintomas nenhum. Ela vai desenvolver ao decorrer do tempo. Então, já faz acompanhamento desde o primeiro mês de vida. Se o teste do suor deu duvidoso ou deu uma alteração, ficou na dúvida, né, essa equipe, esse médico ficou na dúvida, é solicitado, então, um teste do suor direcionado para a fibrose cística. Hoje, é orientado aos pais que todos façam o teste do suor, pois existem possibilidades terapêuticas hoje, drogas, para mutações específicas. Então é importante que os pais saibam qual mutação que o seu filho possui. A triagem neonatal, né, por meio de números de 2014, houve, né, por meio da triagem neonatal do SUS, 70% de novos casos de pessoas com fibrose cística. Então, olha a importância da triagem, do teste do pezinho, né? Porque hoje a triagem neonatal é muito mais do que o teste do pezinho. Na minha época era somente o teste das gotinhas de sangue do pezinho do bebê. Hoje nós temos teste da bochechinha, teste da orelhinha, teste do olhinho, teste do coraçãozinho, enfim, e outros. Então, é o teste do pezinho que faz a coleta de sangue do calcânio do bebê para identificar essas 6 doenças. E sabemos também que temos serviços privados que possibilitam esses pais, se eles quiserem, fazerem o teste ampliado. Ainda não temos esse teste ampliado pelo SUS. Quais os sintomas mais comuns na fibrose cística? Então, tosse crônica, pneumonias recorrentes, o suor mais salgado, o íleo meconial, então, ali a primeira fezes do bebê, né? Então, por ter ali a falta de hidratação, porque o que acontece na fibrose cística é uma alteração na proteína CFTR. Qual o objetivo dessa proteína? Ela permitir a passagem de água, sódio, cloro e potássio. Então, algumas pessoas com fibrose cística, vou falar de uma forma simples, tá? Algumas pessoas com fibrose cística, algumas mutações, vai ter
não vai ter essa proteína que vai estar, não vai funcionar direito, não vai possibilitar o transporte de água e sal. Então, essa porta, esse transporte vai estar fechado. Então, o que acontece? Não tem a hidratação, né, desses mucos do organismo, e essa proteína está em todo o tecido do organismo, na pele, dentro do pulmão, do pâncreas, do sistema reprodutivo, do fígado. Então, dependendo da mutação que for identificada, da alteração dessa proteína, pode ter diversos sistemas, né, do organismo afetado, ou somente respiratório, ou respiratório e pancreático, ou todos, né, o suor salgado, as glândulas sudoríparas também com esse excesso de suor por eliminar o sódio, né, pela pele. Então, o ilho meconial, quando essa criança nasce já com essa fezes petrificada, né, porque ela fica viscosa, então ela fica endurecida, né? Então, quando já nasce esse bebê com um abdômen globoso e é identificado que a ilho meconial, 90% das crianças que nascem com ilho meconial é fibrose cística. Então, um profissional, um enfermeiro que está acompanhando esse parto, né, essa gestante, já tem que estar com um alerta que geralmente essa criança já vai direto para o centro cirúrgico para fazer cirurgia para retirada, e já pensem aí na possibilidade do teste do suor, do teste genético para fibrose cística. É uma criança que tem uma perda de peso, se ela tiver uma insuficiência pancreática, pode acontecer que a nutrição, né, a digestão é mal realizada por não ter as enzimas pancreáticas ali no momento da digestão. Então, ocorre que essa criança ela não digere e possivelmente ela tem uma diarreia crônica. E a mãe vai falar para a enfermeira: olha, meu filho, ele tem uma diarreia, mas não uma diarreia normal, uma diarreia diferente. Tem presença de óleo, a comida ela é mal digerida. Então, a criança come lá um pedaço de carne e nem digere, ela sai exatamente como a criança ingeriu nas fezes. Então, e muito fétida. Então, são características diferentes de uma diarreia comum. Então, pessoal, a fibrose cística é uma doença multissistêmica, afeta o pulmão, 80% dos casos, vou falar um pouquinho depois, pâncreas, fígado, trato gastrointestinal, geniturinário, tudo vai depender do quê? Todas as pessoas têm todos esses problemas de acordo da fibrose cística? Não. Como eu falei para vocês, vai depender da mutação, que são mais 2.000 mutações. Então, cada vez que eu converso com um paciente com fibrose cística, é uma coisa nova, é uma história nova, e é difícil comparar tratamento, impossível, porque são muitos casos, cada caso é diferente do outro, de acordo com a mutação mesmo desse paciente. 80% dos casos das pessoas que têm fibrose cística têm um acometimento respiratório. É o aspecto mais importante, grave, onde solicitamos para os pais terem um maior cuidado. Os estudos mostram as pessoas que vão a óbito por fibrose cística, né? Hoje essa expectativa aumentou muito, né? Temos hoje pessoas 40, 30 anos e hoje com tratamento precoce para o teste do pezinho, essas pessoas vivem com idade semelhante a pessoas da população, com tratamento precoce e sem falhar, né? Sabemos que muitos pacientes deixam aí de tratar por um tempo, por negação, outros motivos. Então, um paciente que segue realmente tratamento e tem um tratamento precoce, ele tem excelente expectativa de vida. Então, existe aí um tratamento respiratório para fibrose cística, preventivo para infecções que são recorrentes, então profilaxia, nebulização,
então a hidratação desse pulmão por meio da nebulização e fisioterapia diária, mais de uma vez por semana. Então, pessoal, vocês podem colocar as dúvidas de vocês no comentário, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. É comum ocorrer a mal evolução do sistema respiratório, né, pulmonar, da doença. Por algum descuido, como agora, não sei onde vocês estão, tá muito calor aqui no estado do Paraná, né? E essas crianças são muito sensíveis ao calor, então elas desidratam muito facilmente, o que pode, de uma hora para outra, a criança evoluir para uma piora pulmonar. Mas daí os pais falam, mas ela estava bem até agora, mas por desidratação ela evolui muito rápido, e se não tiver uma ação, né, desse pai, dessa mãe, dos profissionais de saúde rápido, realmente essa criança pode ir a óbito. Então, perda de peso, o apetite é um sinal de evolução da doença respiratória, piora da tosse, a cor do escarro, consistência. Os pais mais experientes, eles já sabem quando começa a mudar a coloração do escarro, que é comum as crianças terem essa dificuldade de expelir o escarro, justamente por ser viscoso, né, diferente, ele não expele por meio de uma tosse. É necessário fisioterapia e medicamentos para extrair esse muco. Febre, respiração difícil, redução da atividade física, a criança está ficando mais cansada, é necessário que esses pais já tenham uma atitude aí de coletar o escarro, já entrar em comunicação com o serviço, com o seu médico, e já levar para o laboratório, não tem muito que esperar. Então, os pais mais experientes já sabem disso. Nebulização, né? Lembrando que existe aí um nebulizador, melhor nebulizador para o medicamento que o seu médico, né, que o médico dessa família, desse paciente vai prescrever, e é necessário, essencial, o uso de nebulizador para desprender esse muco e ser eliminado. E aí a gente orienta muito em relação a não mistura, né, para não misturar os medicamentos no nebulizador, fazer a higiene adequada, que é uma das dúvidas desses pais. Então, é necessário muita orientação da enfermagem aqui em relação ao uso do nebulizador em casa, né, que é um uso diário. O pâncreas, então, o que acontece? Ele tem os ductos ali obstruídos, né, por mucos que ficam presos ali e ficam obstruídos para a passagem das enzimas pancreáticas. Então, essas enzimas não conseguem chegar até o sistema digestivo e fazer a digestão. Então, por isso que essas crianças, em decorrência, as crianças que têm a insuficiência pancreática precisam de uma intervenção terapêutica para resolver esse problema que a fibrose cística trouxe. E, então, quais sinais quando não é tratado, né? Essa criança começa a desenvolver a diarreia e desnutrição, porque não tem absorção. Para ajudar essas famílias, né, qual a terapia utilizada é a reposição pancreática. Então, lembrando que a insuficiência pancreática é presente em 80% a 90% das pessoas com fibrose cística. Depende de cada pessoa, do peso de cada pessoa. É necessário ouvir muito essa mãe e esse pai que acompanha essa criança diariamente. Eles serão a bússola para definir aí, junto com a equipe de saúde que acompanha esse paciente, a dosagem exata das enzimas pancreáticas que devem ser ingeridas a cada alimentação. Então, a cada alimentação, essa criança já porta, né? Ela leva consigo essas enzimas pancreáticas na escola, e ela já sabe que quando ela for comer alguma coisa, dependendo da quantidade do alimento também, ela sabe a quantidade das enzimas que ela precisa tomar para não ter uma diarreia ou até mesmo uma constipação, se ela tomar a dosagem maior dessas enzimas. Suplementação enzimática, que eu acabei de falar, né, deve ser individualizada, não comparada de um paciente para o outro, depende
da alimentação, se é um aniversário, ou se é uma alimentação mais saudável, depende da criança também, do peso, depende da idade, então são muitas variáveis. Então, é acompanhar mesmo esse pai, essa mãe, essa criança, para dosar ali, encontrar um equilíbrio, para não ocorrer uma desnutrição, uma complicação intestinal, como diarreia ou uma constipação. Então, deve ser combinada aí, né, entre todos os envolvidos, né, o médico, a família, a enfermagem, e sempre colocar isso muito bem descrito no relatório, né, em relação a esse paciente. Suplementação de vitaminas lipossolúveis, a DEC, para o resto da vida, desde o diagnóstico e para o resto da vida. Apenas 63% dos brasileiros com fibrose cística fazem o uso dos suplementos nutricionais. As enzimas pancreáticas, utilizadas para melhorar a digestão do alimento, por sua vez, são utilizadas em 81% desse paciente. Então, muitos dos pacientes com fibrose cística realmente têm a insuficiência pancreática. Nutrição, né? Então, por eles terem dificuldade de absorver os alimentos, os minerais, as vitaminas, as proteínas, essa dificuldade, mesmo com a insuficiência, com a reposição enzimática, é necessário ter um suporte nutricional de 120% a 150% a mais de outras crianças, né? Então, a informação de um nutricionista aqui é fundamental, né? Para que não ocorra desnutrição, porque uma criança com baixo peso, ela não consegue reagir bem no tratamento para uma pneumonia, para uma infecção. Então, estão hiper relacionadas a questão nutricional e a parte imunológica aí para resposta positiva para uma infecção. Então, é necessário acompanhar bem próximo a questão nutricional. Então, os pais, sabendo disso, eles ficam bem preocupados quando tem uma queda de peso, porque caso surja algum problema respiratório, essa criança pode ter respostas ruins e evoluir muito rápido. Suporte nutricional, então é necessário acompanhamento, né? A enfermagem faz isso muito bem, né? Com toda a equipe. Nós fazemos a puericultura e por meio do peso, das medidas do peso e altura, é possível identificar a evolução dessa criança, por meio da curva, né, de desenvolvimento da criança. Geralmente é uma criança que tem uma curva abaixo do normal, mas o importante é que ela esteja sempre em uma curva ascendente. Então, essa criança precisa estar próxima do serviço até os 2 anos, né? Ela vai frequentemente ao serviço de saúde para ser acompanhada e depois esses acompanhamentos são espaçados aí a cada 6 meses ou até uma vez por ano, se ela se manter estável. Amamentação. A criança pode ser amamentada? Deve ser amamentada. A diferença é se essa criança tem uma insuficiência pancreática, ela vai precisar, desde bebezinho, utilizar as enzimas pancreáticas para que ela consiga fazer a digestão e a absorção desses nutrientes e se desenvolver. Importante observar, como eu falei, elas são muito sensíveis ao calor, então elas perdem sódio muito fácil pela pele, o suor, né? Elas perdem muito fácil e podem desidratar muito facilmente. Então, qual a orientação? É que essa criança, esse bebê, ele pode ser oferecido ou na forma de cloreto de sódio ou hidratação oral à vontade. As crianças, depois, quando crescem, elas pedem na hidratação oral porque elas sentem a necessidade da falta de sal no seu organismo. Então, uma alteração nas glândulas sudoríparas, por isso que tem esse suor muito salgado, um suor de 2 a 5 vezes maior que o normal, com alta quantidade de sódio, cloreto e potássio, por isso chamada doença do beijo salgado. São crianças que desidratam muito facilmente, em questão de minutos. Febre, além de mostrar que pode ser uma infecção pulmonar, pode ter uma tendência para desidratação também muito rápido.
Então, alguns sinais é fraqueza, fadiga, febre baixa, cãibra, pode ser alguns sinais de desidratação. Então, fornecer quantidades extras de sal na dieta dessa criança, desse jovem, desse adulto, pode melhorar muito sua disposição, o seu bem-estar e evitar uma possível desidratação. Então, é necessário estimular a hidratação, não somente de água, mas realmente um soro de hidratação. Esportes, super recomendado. Muita gente acha que, mas a pessoa tem infecção recorrente de pulmonar, ela não tem força para... é importante porque previne as infecções, estimulam a expectoração, a eliminação desse muco que fica preso, né, no pulmão. Então, é super recomendado. Tem a equipe de fibra que eu faço parte junto com o Cristiano, que é o líder. Agora eu tive uma lesão no joelho, não estou tão presente, mas é um projeto que estimula a atividade física aos pacientes. É uma forma de divulgar a doença e vocês que estão ouvindo aí podem participar também, só comprar camiseta no Instituto Unidos pela Vida e fazer parte desse projeto super bacana. Esse menino grande, já tem 18 anos, foi a primeira criança que eu conheci com fibrose cística, aquele bebezinho de uma semana de vida, e hoje ele já tem 18 anos, já passou aí na faculdade, enfim, tem seus planos de vida e graças a um diagnóstico precoce, um tratamento realizado corretamente, até hoje ele faz acompanhamento hoje em São Paulo, na Santa Casa, e faz tudo certinho. O Carlinhos é um exemplo. E por meio dele que eu fui aí sensibilizada a ajudar outras pessoas também. Bom, espero que vocês tenham gostado e não sei aí se tem algum comentário, Nath. Tem bastante gente aqui Que legal. online. Primeiro eu queria agradecer a sua aula e compartilhar com a gente essa experiência. Obrigada. Né, que é muito bonito ver como que na enfermagem está muito ligado às nossas experiências com o nosso interesse de fazer melhor, né? Assim, eu acho que a pesquisa e a prática clínica, elas andam juntos, assim, né? Na enfermagem isso é muito interessante. E teve no comecinho uma questão, era mais para a gente pensar, né? Que a Leila, ela falou se será que essa variedade de expressão fenotípica, né, que tem em alguns casos, pode estar relacionado com epigenética, né? Eu acho que ainda a gente pode pensar sobre isso. O que você acha também, Geisa? Eu acho que é algo que nós podemos pesquisar mais realmente. Fibrose cística é uma doença nova, né? Claro, faz mais de 10 anos, mas a descoberta do CFTR é muito recente e já podem ter estudos em relação à epigenética. A gente pode buscar isso, até trazer numa próxima live. Sim, o que eu achei bem interessante, assim, que me fez pensar é o quanto que é importante o papel da enfermagem lá no comecinho, né, nas unidades básicas, lá na saúde da família, da orientação, que às vezes a gente é tão visto como só uma orientação, só está fazendo uma consulta, né, de educação em saúde, né, e é tão maior do que as pessoas imaginam que, como o exemplo que você disse, se detectado bem precocemente, fazendo todo o acompanhamento adequado, né, muda a vida de uma pessoa, né, e de uma família toda. Total, muda muito. Se a gente tivesse mais noção disso, quanta informação transforma a vida desse paciente e da família toda, né? Porque a genética, a gente trabalha com a família, então se um é cometido, então vamos supor que tem 10 membros, né, envolvidos. Todos estão envolvidos e podem ficar preocupados e querer fazer o exame, buscar um enfermeiro, buscar saber onde tem um conciliador genético. Então é muito mais do que a gente imagina, né? Sim, e me chamou muito a atenção você dizer assim que apesar da gente ter toda essa clínica desenhada, né, de livro, cada caso é um caso, é único, cada um tem uma dose, né, de medicamento, cada um se adapta com uma enzima de uma forma, e a família traz muito isso. Então essa atenção integral toda, eu vejo que me chama muita atenção, né, da gente ter esse olhar.
e de ouvir sempre os pais, porque essas informações farão a diferença, né, na hora de fazer um plano de cuidados, de orientar a família. A mãe e o pai, eles são pessoas que trazem informações confiáveis. Então, se a gente não confia, então é difícil trabalhar com desconfiando. Então, eu particularmente prefiro confiar nas pessoas e lembrando que a gente vai sempre registrar, né, que a família, a pai, a mãe relatou isso e a gente descreve um relatório, então a gente está respaldado. Então, temos todo o respaldo, né, como enfermeiros, de nos adequar ao que o paciente está relatando. E a equipe multi também junto, né? Que é importantíssimo. Você disse da nutricionista, né? Acho que a físio, a enfermagem, o médico. Eu acho, eu vendo assim toda a clínica que você mostrou, né? Toda essa realidade deve ser muito importante, né? Atuar todo mundo junto. Todos juntos para fazer realmente a diferença. Se houver só a enfermagem, é uma parte do trabalho, mas não é tudo. Só o médico é muito bom, mas só o diagnóstico também sem cuidado não tem evolução. Fisioterapia, nossa, eu vejo a fisioterapia, sou fã desses profissionais, porque são em todas as doenças raras e outras também, né? Que é base do cuidado, né? Às vezes não tem uma droga, mas a fisioterapia traz qualidade de vida. Então, na fibrose cística, nem se fala. Exatamente. Que, assim, pensando agora, o cuidado em si é uma alta tecnologia, né, que a gente tem hoje. É Parece que é verdade. tão, né, simples, mas nessa simplicidade a gente muda totalmente a qualidade de vida das pessoas, né, de uma família inteira. Então, É assim, verdade, Nath. ajuda. Eu não falei com tanta ênfase agora na aula, mas agora estou lembrando aqui. Essas famílias também querem encontrar identificação em outras famílias, né? Então, elas buscam muito outras famílias que têm condições parecidas com as dela. Então, os grupos de pacientes, associações, têm feito um trabalho muito bacana para fortalecer essa união, essa identificação, esse acolhimento, esse suporte emocional, muitas vezes até financeiro entre essas famílias, de informação. E associações de pacientes hoje, elas estão em processo, né? Em processo de qualificação com profissionais dentro da associação. E então a gente vê um grande avanço e muitas famílias que querem ajudar as famílias mais novas que, né, receberam um diagnóstico. E eu vejo como parte do tratamento, né? E muitas vezes no início a droga vai fazer a diferença, né? Um antibiótico, uma nebulização, mas aquele início que elas querem mesmo era serem acolhidas, ouvidas, né? E ver que o filho do fulano de tal está super bem, está trabalhando, mas com tratamento. E que ela vê uma esperança do filho dela também crescer e ficar bem. Eu acho que isso é importantíssimo. A troca, né, das experiências e mostrar que não está sozinho, porque é uma doença rara, né, e não é não tão rara assim, como a gente viu na apresentação, mas é uma doença rara que não se vê falar na televisão, não se vê tantas campanhas, né, como a gente vê de outras, né, doenças. Então, Uhum. eu penso que eles se sentem um pouco perdidos, né, não sei, você pode até, né, dizer melhor. Na hora que vem um diagnóstico, né, de uma doença rara, e aí vê uma identificação no outro, em outra família, acho que vem um certo conforto, né, de alguma forma. E agora com a tecnologia, eles realizam isso de uma forma muito fácil, né? Por meio de grupos de WhatsApp, Facebook Sim, e tudo mais. Então acontece muito rápido esse encontro. Porque antigamente existia, por exemplo, em Maringá, 5 casos com pessoas com fibrose cística, mas não tinha internet. Então elas nem sabiam que elas exato. estavam ali na mesma cidade. Hoje não. Hoje, se alguma mãe e pai ficar curioso e buscar na internet, elas vão encontrar mais de 10 associações de fibrose cística, uma na Bahia, no Curitiba, outra em São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, porque são muitos pacientes realmente. Então elas conseguem ter contato com essas famílias e elas se ajudam muitas vezes até em alguma vitamina, né? Esses dias estava faltando a DEX, que são as vitaminas. E é essencial, essas crianças não podem ficar sem. Então, elas se ajudam. Né? Uma família, às vezes, tem lá uma quantidade maior de vitaminas, elas enviam para outra.
né? Não é extremamente correto, a gente não indica isso, né, como enfermeiro, mas se eu fosse mãe e pai, será que eu não faria o mesmo também? Então, assim, é uma forma de autoajuda, né? Uhum, exato. É muito legal. A Leila está agradecendo aqui e ela está dizendo parabéns, que foi uma ótima palestra, né? Que E que bom, realmente você é um exemplo de atuação de enfermagem, né? que E a gente legal. vê mesmo você sempre lutando em prol, né, das doenças raras, né? Então, assim, a gente tem até o privilégio de ter você aqui hoje e principalmente na Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica, né? A gente agradece Não, muito. eu tenho orgulho de estar entre vocês, né? Pessoas altamente profissionais e com uma força assim que me inspira a continuar, né? Porque não é fácil, é um trabalho muito solitário. Eu sei que muitos de vocês, a Érica, a Natália, a Leila também e outras enfermeiras, começou como? Sozinhas, né? Não desistindo e pegando livro, estudando, conversando com outras pessoas. E por não ter desistido, né, cada uma de nós, é que nós nos encontramos, nos identificamos com valores, né, estamos aí na luta e vocês me inspiram a continuar e a não desistir. Então, eu que agradeço. Certo. Érica, você quer passar alguns dos informes para É, a gente finalizar? sim, primeiro agradecer a Geisa pela apresentação e por mostrar a necessidade do trabalho do enfermeiro e principalmente o enfermeiro como sendo um elo entre família, o indivíduo e a equipe multiprofissional. Eu acho que esse é um dos principais, talvez um dos principais trabalhos e uma das principais coisas que a gente pode contribuir, né? Ter esse olhar coletivo, né? Sobre um olhar holístico que a gente sempre fala, né, sobre essa situação. E lembrar também que você falou da questão da adesão ao tratamento. E a gente teve com essa pandemia, né, um prejuízo bastante grande, não só porque os pacientes e famílias estavam com medo, mas porque os enfermeiros e profissionais da saúde também tiveram medo, né? Então, o que é absolutamente normal. Então, lembrar da importância para essas pessoas que elas precisam do tratamento e da continuidade do tratamento, e a gente tem que lembrar disso enquanto profissional, fazer uma insistência um pouco maior, porque às vezes não querem, mas a gente precisa insistir, mostrar essa importância, né? Então, acho que isso é uma coisa que fica também para a gente refletir num momento como esse, né, de que ninguém imaginava que ia acontecer, e também criar estratégias para isso, né? Eu acho que isso é uma questão. Verdade. Então, eu acho que isso é importante. Então, para a gente finalizar, primeiro, o Rodrigo também está dizendo parabéns para a Geisa e para as enfermeiras, para os enfermeiros também, né? Apesar do nome da língua portuguesa, a gente fala enfermeiras, porque ainda somos maioria. A gente tem o congresso agora da SBEG, da Sociedade Brasileira de Enfermagem Genética e Genômica. Nós teremos um pré-curso que vai falar das doenças do teste do pezinho, algumas delas, né? Então, se vocês quiserem ver um pouco mais disso, o nosso congresso está à disposição. No dia 29 é o pré-curso, no dia 30, 31 é o congresso. A gente tem, inclusive, participação de convidados internacionais. No momento, a gente vai ter tradução simultânea. E esse mês, como é o mês de outubro, o mês do câncer de mama, né, principalmente da conscientização, é outubro rosa, nós vamos fazer uma live no Instagram sobre câncer de mama hereditário e tentar discutir, né, não só os aspectos técnicos, mas como a Natália tem sempre abordado a questão da família, dos aspectos de comunicação, e a gente compartilhar um pouco do pouquinho de experiência que a gente vem adquirindo e do aprendizado que a gente tem com essas famílias, porque eu acho que a principal questão é essa, né? A gente aprende e a gente recebe muito mais do que a gente doa. Então, eu acho que isso também é uma coisa. Por que a gente insiste em ficar? Porque a gente sabe que a gente, como enfermeiros, a gente pode fazer diferença, tá bom? Geisa, se quiser se despedir, que aí a gente já encerra. Então, obrigada a todos que estiveram até agora com a gente. Uma boa noite a todos. Obrigada à sociedade e convidamos a todos a estarem com a gente no congresso. Então, obrigada, gente. Um beijo a Obrigada, todos. beijo, boa A gente se noite. vê.